de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Queridos amigos, companheiros de doutrina espírita, muito boa noite. Olá, pessoal. Que bom momento a vida nos concede. Nos reunirmos sob as bênçãos do Mestre e conversarmos sobre a doutrina querida que tem alicerçado aos poucos a nossa felicidade. Eu venho de Minas Gerais, do norte daquele estado. Eu sou de Montes Claros. E como foi anunciado, a casa me ofereceu a oportunidade de trabalho, de estudar com vocês um pouco acerca da obsessão no lar. O espírito Casimiro Cunha, pelas mãos do nosso Chico Xavier, teve a ocasião de nos oferecer uma página muito rica. Ele a intitulou Carta às Famílias. E nesse texto, o poeta, usando da inspiração que lhe é peculiar, começou por nos dizer assim: é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muitas vezes o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos de existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até para o crime. O poema prossegue. Vamos apreciá-lo mais adiante no seu conjunto. Mas esse poema nos evoca o texto de Mateus. O capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus construiu falas do Cristo em que ele formulou o chamado sermão apostólico. É um texto de orientação aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E a certa altura, no versículo 36, Jesus faz um resgate. Ele recorda uma fala do profeta Miqueias e nos assevera: e os inimigos do homem serão seus familiares. E os inimigos do homem serão seus familiares. Nas diversas traduções, o contexto e a essência não se alteram. Mesmo nosso Haroldo Dutra, que nos traduziu o Evangelho do grego recentemente, dentro do movimento espírita, faz ligeiras adaptações para nos dizer: e os inimigos do homem serão os membros da sua casa. O texto de Casimiro, o resgate que Jesus faz da fala de Miqueias, evidentemente precisa de um esclarecimento. Vamos buscar das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo um texto muito rico. Ele está no capítulo 4. E Kardec o intitulou A Reencarnação e os Laços de Família. Ali o nosso codificador se esmerou por nos apresentar as bases sobre as quais se constituem a família na vida espiritual e a família no plano material. Allan Kardec, através dos ensinos dos espíritos superiores
identificou 3 elementos na formação das famílias que residem no mundo espiritual. As famílias em equilíbrio na vida espiritual. Um desses elementos, a afeição. Outro, a simpatia. Pode haver afeto, mas os espíritos não serem simpáticos entre si, não viverem a mesma sintonia de ideais e interesses. E acrescentou Allan Kardec, além da afeição, além da simpatia, semelhança de inclinações. Por isso, tendemos a constituir famílias que se interessem por questões comuns, famílias de professores, famílias de artistas, famílias de juristas, claro, com as devidas exceções, nos núcleos familiares. Quando Allan Kardec passa a estudar a composição das famílias terrestres, ele vai observar que o ensino dos espíritos se altera para identificar outros elementos. As famílias terrestres são compostas, segundo o texto, de espíritos simpáticos entre si. Além dos espíritos simpáticos na família, podemos encontrar espíritos antipáticos a outros membros da família. E até aquilo que Allan Kardec chamou de espíritos estranhos. Excepcionalmente, o lar pode receber espíritos, almas que não têm vinculação de passado com aquela grei familiar, com aquele conjunto de almas em evolução, por razões variadas. E ficamos questionando, mas não deveria ser como no mundo espiritual? Os benfeitores não nos deveriam orientar na formação de famílias, atendendo aos princípios que as orientam na vida espiritual? Seria mais fácil, né, gente? Oh, como seria mais fácil. Mas não. Kardec obtém um esclarecimento. Há 2 razões para ser assim. Essa composição heterogênea é importante para os espíritos simpáticos entre si encontrarem nessa experiência uma prova. E o que é a prova no espiritismo? É uma experiência, lição, que alicerça competências em nós com vistas a tarefas futuras. E para aqueles espíritos que estamos considerando como antipáticos ao grupo, ou estranhos espirituais ao grupo, o objetivo dessa composição heterogênea está em encontrarem nesse meio um meio de progresso. Porque eles receberão influências dos espíritos que estão simpáticos entre si. Eles receberão cuidados. E a essas influências e sob esses cuidados, o caráter de cada qual tenderá a se abrandar. As antipatias tenderão a se esvair. E uma homogeneidade vai dar curso. Arremata Allan Kardec. As famílias terrestres têm que ser assim compostas, porque é assim que nós podemos fundir a diversidade das categorias de espíritos. Não aprendemos que há 10 classes de espíritos em O Livro dos Espíritos? Elas se marcam por diferenças. Como formar a profecia com que Jesus tantas esperanças nos deu? Um só rebanho, um só pastor, sem que haja um meio, um laboratório, onde as diferenças sejam trabalhadas e as qualidades sejam somadas. Por isso as nossas famílias têm essa composição. Mas o Espírito Emmanuel, o Emmanuel de tão rica sabedoria, ele trabalhou um conceito de família numa obra muito importante chamada Vida e Sexo. É uma pequena brochura, meus amigos, do conhecimento de tantos de nós. Mas, em verdade, na síntese daquele livro,
está imersa uma enciclopédia de vivência familiar. E o Emmanuel, o Espírito, define família como o centro dos nossos reflexos essenciais. Vocês imaginem o que é morar numa casa de espelhos? Onde existem espelhos por todas as paredes, onde podemos nos surpreender por vários ângulos, em profundidade. A família é o centro dos nossos reflexos essenciais. A divindade e os bons espíritos orientam a formação de nossas famílias para compor nelas espíritos que sejam capazes de se espelharem, mostrarem uns aos outros facetas que a nossa percepção normal não iria diagnosticar. Então, na família, nós nos espelhamos uns aos outros. É curioso, porque o Espírito Emmanuel, em outra obra sua, vai usar de um conceito semelhante para definir a experiência que queremos analisar nessa noite, a obsessão. Ele vai dizer que obsessão é o equilíbrio de forças inferiores. É o equilíbrio de forças inferiores se retratando entre si. Ora, toda vez que num relacionamento o pior em nós for projetado reciprocamente com o outro, nós estamos numa experiência obsessiva. A obsessão não é um fenômeno entre os espíritos encarnados, vitimando, por assim dizer, os espíritos encarnados. É um momento dos relacionamentos em que acontece um equilíbrio entre as forças inferiores de ambas as partes, umas retratando as outras. Ora, os espíritos antipáticos e estranhos que compõem a família se recebem dos espíritos que são unidos, simpáticos entre si. Um tratamento igualitário, a obsessão está na família por conta dos seus próprios membros, das atitudes dos seus próprios pertencentes. Mas queremos falar, sobretudo, da influência espiritual na família. A família, na sua formação, obedece, na sua constituição, 3 palavrinhas: afinidade, compromisso e requisições. A afinidade aqui representando a linha de harmonia que possa existir no casal formador. É uma influência espiritual. Essa afinidade que os aproxima, que os enlaça. Compromisso. Boa parte dos casamentos são casamentos que foram arranjados no entendimento dos dois na vida espiritual. Mas há hoje em crescimento os casamentos acidentais. Os casamentos acidentais respeitam a lei de afinidade. Mas entre esses espíritos não houve um contato no ontem. Não são almas que se vincularam pelo passado em comum. Estão se encontrando, por assim dizer, no contexto da evolução, pela primeira vez. Mas têm certas afinidades entre si, e eles creem que essas afinidades justificam o envolvimento matrimonial. Mas boa parte dos casamentos são casamentos preparados na espiritualidade. E aí acontece a retomada do acordo afetivo. Eu, provavelmente, depois de minhas revisões na vida espiritual, pela última andança por lá, me aproximei de uma certa criatura muito fofa, que hoje se chama Patrícia Godoy, e fiz promessas de revisão. E disse que iria mudar, queria rever as minhas linhas de conduta, que ela me confiasse mais uma oportunidade.
eu receberia até 4 filhos com ela. E a pobrezinha inocente concordou. E um dia ela chegou no centro espírita com os olhos luminosos. Foi uma quarta-feira, lá do começo de 1995. E o nosso dirigente da casa, experiente, olhou-a e disse: Patrícia, você está amando. Ora, José, como você descobriu? Pela luz dos seus olhos. Modéstia à parte, eu era a causa daquela luminosidade especial. Mas entra em cena a palavrinha requisições. Quando os dois entabulam o namoro, preparam a vida em comum, nós temos uma diversidade de laços espirituais. Muitos companheiros, cúmplices, ou até prejudicados do passado, em observando a nossa nova oportunidade, se sentem no direito de nos fazerem requisições. Assim se formam normalmente as influências obsessivas no tempo do namoro, no tempo do noivado ou nos primeiros dias do casamento. Quando esses irmãos da vida espiritual, em nos identificando o sonho, a promessa de realização, pensam assim: ele me deve o retorno, ela me deve o regresso. E as influências, em virtude do passado, começam a acentuar em nós a ideia da necessidade dos filhos. As requisições são um fenômeno curioso, porque aquele quadro emocional tranquilo, sereno, que poderia estar havendo entre o casal, de repente começa a se agitar. Uma inquietação afetiva começa a surgir. O Espírito Emmanuel, no seu trabalho já mencionado, ensina-nos o seguinte: o espírito reencarnado nenhum proveito obteria do casamento se pretendesse se imobilizar no êxtase do noivado. A gente não gostaria, aquela coisa gostosa do noivado, do namoro, se perpetuasse indefinidamente? Aquele sonho, às vezes aquela fantasia. Na minha casa, nós temos um jardim. E eu fico estudando, às vezes, o comportamento dos passarinhos. Lá mora um casal de bem-te-vis, que fez um ninho grande lá no alto do ipê. Mas tem um casal de papa-capim que visita o meu quintal, que quer fazer ninho numa palmeira pequenina. Eles namoram, passeiam, aquela alegria dos trinados, formam um ninhozinho. Mas quando o ovinho gera o bichinho, nós temos um cachorrinho lá em casa, de quase 1,5 metro de altura. Até hoje não vingou um passarinho. Existe uma ciência de colocar o ninho dos filhos na árvore certa, na altura correta. Muitas vezes a inquietação das requisições, as pressões espirituais pela prole, nos fazem enganar de árvore e de altura. Antecipamos compromissos que não estão para o momento. Então Emmanuel fala com clareza: não queiramos perpetuar namoro e noivado no casamento. Ele acrescenta: é muito comum que se alterem. É muito comum que se alterem as condições afetivas quando o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mar largo da experiência. Aquele primeiro quilo de sal. Hoje em dia não basta 1 quilo. Olha só a sabedoria do mentor.
É necessário que se mudem as condições do afeto em casa. Os antigos intuíram isso, nos prometendo uma lua de mel. E nós, encantados com a tal da lua de mel, não procuramos entender o seu significado. A lua não tem 4 fases? O mel do sentimento no casamento tem pelo menos 4 fases. Há o crescente, há o minguante, há a lua nova, dos encantos novos que podem surgir. Quando aprendemos a descobrir belezas no cônjuge, há fases variadas. É comum, é necessário mudar no curso do casamento, interesses, objetivos, experiências afetivas. E a metáfora do mentor é de muita profundidade. Ele compara os relacionamentos a uma embarcação. Mas hoje a gente desaprende a arte dos concertos. Hoje, cada vez mais, as pessoas compram o serviço ou compram os produtos prontos. Quantas pessoas se interessam em fazer alguma coisa, aprender a reparar alguma coisa em casa? Pouca gente. E o barco do casamento não tem peças substitutas. Você tem que aprender a reparar as peças que se estragarem. Todo relacionamento não tem peças substitutivas. Porque, gente, alma não é coisa que se descarta e se repõe, como tem acontecido na atualidade. A alma, gente, é um ser divino. E esse ser merece que nós reparemos os desarranjos que possam brotar das nossas desinteligências. É necessário deixar o cais dos sonhos, as promessas, as fantasias de facilidade e começar a rumar para o mar largo da experiência. Esse sair do cais dos sonhos, esse ir para o mar largo das experiências, o que significa? A fase das descobertas de um em relação ao outro. As descobertas sobre o outro, sobre nós mesmos no relacionamento, deveriam ter se aprofundado no namoro. Mas hoje não é sempre assim. E aí, o afastamento principia, as descobertas vão surgindo. Emmanuel coloca que os primeiros desafios do casal, quando esse navio deixa o cais dos sonhos, é enfrentar os rochedos ocultos das dificuldades morais na personalidade de cada um. Namoros de maré alta, de hormônios eriçados, favorecem a ocultação das imperfeições que estão em cada um de nós. Quando aquele namoro começou, em começo de 95, uma amiga de Patrícia, uma senhora, perguntou a mim na rua: soube do namoro de vocês, que bom. E você encontrou algum defeito em Patrícia? Eu, ingênuo, respondi: sim, alguns. Bom, ela contou a Patrícia. Foi a primeira briga. E ela contou a Patrícia e recomendou: minha filha, não tenha defeitos. É uma forma ilusória. Nós temos imperfeições. Admiti-las é fundamental. Esses rochedos ocultos estão lá. Nós não os procuramos muitas vezes. Mas quando procuramos conhecer o outro de verdade e não vimos aquele detalhe de sua personalidade, isso se chama prova. Não era para ser encontrado. Era para ser revelado no casamento. Revelado antes, o consórcio poderia não acontecer. Os rochedos. Quando consegue o casamento navegar além das fronteiras dos recifes, pontiagudos, perigosos, que podem furar os cascos e levar ao naufrágio, a experiência a dois, logo nos primeiros anos,
vem o mar largo da experiência. E nesse mar largo, muitas vezes, acrescenta Emmanuel, nós vamos nos deparar com as águas mortas do desencanto. A rotina familiar, a luta familiar, os problemas do conjunto, as alegrias da grei familiar. Quantas coisas se somam e vão formando uma espécie de rotina. E às vezes, infelizmente, a rotina é substituída por uma apatia chamada marasmo, desencanto, águas mortas do desencanto. São as crises conjugais que vão acontecendo mais adiante. Nesse momento, meus amigos, novas influências espirituais tenderão a aparecer. Lá na travessia dos recifes, dos rochedos ocultos, muitas almas sintonizando com antigas atitudes nossas que renovamos nesses momentos, se aproximam do lar e aplicam nos seus projetos de trazer dores, sofrimentos, punições, retaliações a nós, uma técnica muito conveniente na formação do convívio familiar. A técnica da tempestade. Imaginem no campo mental de vocês, a beira-mar, os recifes, as pedras pontiagudas, o navio tentando zarpar e uma tempestade chegando. Que tempestade? As brigas. Precisaremos hoje conversar sobre as brigas no lar. Muitas vezes são agitações de mentes interessadas no nosso desgoverno, no empobrecimento do nosso convívio por metas criminosas. Quando o casamento e a família vai além dos rochedos, há um aparamento das arestas das personalidades em convívio, no mar alto, as águas do desencanto muitas vezes sugerem a espíritos antagônicos ao nosso lar a técnica da ilha da fantasia. Aqui há jovens que não conheceram um célebre seriado de TV chamado A Ilha da Fantasia. Mas tem muita gente que vai lembrar comigo como é que era. Um lugar parasidíaco, onde todos os sonhos se realizavam. É quando os cônjuges começam a ser visitados pelas ideias de um interesse afetivo fora do lar. Eu conheci uma amiga, uma excelente espírita, em nossa região do norte de Minas. Trabalhadora vinculada, uma família com 2 meninos já quase adultos. E ela, na sua instituição, recebeu como colega de serviço um companheiro que veio de fora. Logo se descobriram espíritas. As trocas, a vivacidade no diálogo. E o esposo dela era alguém que não caminhou nos passos de formação intelectual, espiritual, a que ela se entregou. Ele estava no interesse um tanto atrás dos nobres interesses dela. E de repente alguém que fala a língua dela, que corresponde aos projetos dela. Ela nos procurou em nossa cidade para um atendimento fraterno, supondo ter encontrado, entre aspas, a sua alma gêmea. Alguma coisa está errada. Um casamento, 2 filhos, por acaso? Existirá o acaso? Obviamente que o marasmo, o desencanto do seu casamento, a mesmice da sua rotina, lhe fez, numa mulher de 40 e poucos anos, ressurgir o sonho por um convívio mais carinhoso, mais terno. E aí ela esperançou-se dessa relação. O atendimento não dita comportamentos, sugere reflexões. Ela voltou para sua terra, não satisfeita com as sugestões, procurou um atendimento com um médico psiquiatra espírita em Belo Horizonte.
O companheiro, dentro da sua perspectiva, entendeu que o primeiro casamento não existia mais. Ela estava liberta. Ela voltou, contou-me alegre, desfez seu casamento. O outro colega de serviço também era casado. Pai de família. Enfim, ela deixou a sua região. Ele mudou-se para outra cidade. Deixou sua família. E os dois estão tentando uma vida em comum. Não existe realização pessoal em cima da infelicidade dos outros. As ilhas da fantasia são técnicas muito ardilosas. Acaso não tenho eu direito ao amor? Espírito imortal não poderia recomeçar de novo? Poderá, inclusive. Na sugestão de André Luiz, ao findar essa encarnação, você pega a pedra preciosa que Deus lhe ofereceu por companheiro ou companheira e devolve ao lago ou ao rio da vida. E passa a bateia do seu interesse no leito do rio da vida em busca da pedra que um dia lapidada possa refletir os seus interesses maiores. O divórcio é uma possibilidade. Em situações extremas, todos sabemos. Então, nesses momentos, algumas companhias espirituais podem intensificar nossas brigas. E o que são as brigas? As brigas são algo muito útil. O Paulo vai me pedir para descer, sentar. Não. As brigas podem ajustar e outras brigas podem desajustar relacionamentos. O que é brigar? Num certo momento, eu não consigo compreender o outro. Num certo momento, eu não consigo compreender o outro. Se esse evento me convocar com o outro a discutir as diferenças dentro da civilidade e do respeito necessários, a briga veio ajudar? Veio. Uma diferença, um desentendimento convocando os dois a reavaliarem posturas e metas. Mas na hora do desentendimento, em que eu não consiga entender o outro naquele momento, eu aproveitar-me disso para jogar fagulhas no campo da alma que ainda é seco, do meu par, do meu filho, do meu irmão, do meu pai. O que pode acontecer com fagulhas de ironia, de agressividade, de desrespeito, na área em que o outro ainda não tem como suportar, como entender e, quem sabe, nos perdoar? E às vezes, gente, nós jogamos não é fagulhas, não, é brasas acesas. É isso que a obsessão pretende com as brigas recorrentes em casa, entre pais e filhos, irmãos, maridos e esposas. É que comece a haver um estado de desgaste do relacionamento. Porque as brigas sucessivas levam sempre a um ponto em comum, o cansaço. A gente acaba se cansando daquilo, desesperançando-se daquilo, aceitando já a separação no campo íntimo do outro. Outra coisa que as brigas provocam nessas influências espirituais é um campo mental favorável à sintonia espiritual nefasta. A sintonia espiritual perigosa. Que campo mental é esse? Joana de Ângeles nos esclarece. É o campo mental formado pelo ressentimento. Essa mentora espiritual sugere nos seus estudos que o ressentimento é a matéria-prima que modela a maioria das obsessões. O ressentir é recordar de forma obcecante a ofensa, a negligência,
o desamor do outro, recordando, nós vamos passar por um processo que do ressentimento poderemos desaguar em algo mais grave, que é a mágoa. A nossa alma, o nosso ser, nós, em verdade, temos, vamos supor assim, para entendimento, as nossas artérias afetivas, por onde o fluxo do bem-querer, da amizade, do amor, da ternura circulam. A mágoa é um coágulo, é uma obstrução de uma artéria dentro dos nossos sentimentos, com perigo de acidente vascular. O que a mágoa interessa? Por que espíritos antagônicos ao nosso grupo familiar se preocupam em que nos magoemos reciprocamente? Toda família tem duas defesas naturais. Toda família possui duas defesas. O sentimento amoroso que tem entre si e a noção do dever. A sociologia, a economia sugerem coisa diferente. O principal na família é o patrimônio físico, é o patrimônio cultural, é a transmissão de saberes aos filhos. Na visão reencarnacionista, na construção da felicidade futura, há em nossa família duas barreiras vibratórias que devem ser protegidas com esforço. Uma chama sentimento amoroso, é a ternura. Para o casal, a sexualidade sem ternura é um apetite físico. Quando a ternura entra no convívio da intimidade dos dois, precedendo o convívio, a ternura regula o instinto, equilibra as aspirações. Mas se o instinto grita, a ternura cala. Os filhos e os pais. Existe um sentimento amoroso natural entre nós. Esse filho difícil de hoje foi aquele bebê adorável. Foi aquela criatura que aprendeu a olhar o mundo sobre os meus ombros. O que está acontecendo conosco? Por que está definhando, empobrecendo o nosso convívio? Está sendo atacado o sentimento amoroso. A noção de dever é algo muito importante na família. Somos balançados por muitas tentações econômicas, profissionais, humanas. A noção do dever me chama ao meu posto, me recorda o meu projeto reencarnatório e me alerta. É por essa via que eu devo caminhar. Ao custo do sacrifício, da paciência, da tolerância, muitas vezes. Essas duas situações são objeto das agressões espirituais. Porque uma vez sem sentimento amoroso, sem noção do dever, as barreiras defensivas do lar são desfeitas. A obsessão do lar conta ainda com os facilitadores. Os protagonistas somos nós. Os coadjuvantes, os espíritos que apenas acentuam as nossas imperfeições. Mas há os elementos que cooperam. Por exemplo, os vícios materiais. O alcoolismo. Quantas famílias, a partir das nossas, sofreram e sofrem com o incremento do álcool, acentuando as diferenças entre os que buscam se acertar. A ganância, a cobiça material, o uso das drogas. Mas há também os facilitadores morais, os ciúmes,
as ironias, as discórdias, tudo isso vem fundamentar. Quando os inimigos do lar, momentaneamente incompreendidos acerca de nossas novas disposições, afetam o nosso lar com seus desamores, com seus ódios. Quando isso acontece, eles não sabem ainda. Mas a divindade prepara o nosso lar para berço futuro deles mesmos. É na reencarnação desses que eles encontrarão a fusão conosco, a simpatia conosco, a afeição conosco. Mas no momento, sem darem-se conta disso, esses espíritos procuram na família os intérpretes dos seus ódios. Há 4 tipos de intérpretes dos espíritos antagônicos ao lar dentro do seio doméstico. 4 porta-vozes dos pensamentos refratários desses espíritos. O primeiro é o usuário de álcool. É o alcoólatra. Eu sou defensor público do Estado de Minas Gerais. Estou nessa oportunidade há 18 anos. Sou abstêmio. Desde que compreendi o papel da alegria na minha vida espírita. Sou defensor público criminal. Venho de um lar onde o pai alcoólatra nos ofereceu páginas muito tristes de convívio. Então, no meu lar, o álcool não é usado, não é sugerido. Porque eu acompanhei centenas de lares destruídos e vidas ceifadas pelas facilidades que essa substância oferece de exaltar o desequilíbrio que é nosso, de projetar com forças os desequilíbrios que são nossos. Então, dizem os bons espíritos, o alcoólatra quase sempre é o porta-voz dos inimigos da família no lar. Quando ele grita e esbraveja, quando ofende e ameaça, quase nunca está só. É um doente, reclama tolerância, reclama amor, sim. Mas nesse momento, ele está traduzindo velhas mágoas de companheiros que nós não soubemos respeitar ou amar. O outro grupo de porta-vozes, vamos representar nos médiuns involuntários. O pessoal dos estudos da mediunidade. Que é um médium involuntário? Que está nas páginas do Livro dos Médiuns, que o médium involuntário é aquele que ignora a sua própria mediunidade. Não deu-se conta que é portador de uma faculdade especial, que não faz dele um ser extraordinário, mas um ser com responsabilidades diferenciadas. Os médiuns involuntários no lar abrem a boca muitas vezes mediunizados nas suas iras, nos seus gestos violentos, representando verdadeiros instrumentos de almas desafetas de nós mesmos. Mas muitos médiuns conscientes, voluntários de sua mediunidade, por não educá-la, quantas vezes não terminam instrumentos das agressões espirituais. Um terceiro grupo, os adolescentes em crise. Quem convive com os mesmos? Os adolescentes em crise. Quantas lágrimas! Quantas lágrimas! Acompanho pessoalmente uma luta de uma mãe com uma filha de 16 anos, já há alguns anos. Todos os esforços de comunhão que a mãe faculta, a menina repele. Chama a mãe pelo nome, não a chama de mãe. Dá-lhe apelidos.
E as duas são espíritas. Isso está além do título religioso. Nós sabemos que os nossos lares muitas vezes sofrem com adolescentes em crise. É um momento. O adolescente em crise precisa de uma bússola. A bússola são os adultos na família. O norte está para ali. A criança, o jovem, às vezes se agita, ignora, na sua rebeldia, mas meu pai sabe para onde ir na vida. Minha mãe conhece o porquê da vida. Eu não a compreendo, há uma amargura entre eu e ela, mas minha mãe sabe para onde vai. Basta isso, a paciência e o amor. Essa pessoa vai nos compreender adiante. Mas se o pai não sabe o que é a vida, o que eu faço aqui, se os pais não são bússolas, não tem norte espiritual positivo, se os pais não sabem para onde navegar, só a providência divina e sua misericórdia para nos situar em rumos benfeitores. O outro grupo de porta-vozes são os familiares violentos e irritadiços. Meus amigos, a irritação em casa, além de desgastante, de cansativo, é a produção de uma matéria mental que estimula uma série de desajustes. Precisamos do esforço educativo em relação à agressividade, em relação à irritabilidade. Com esses 4 porta-vozes, quantas coisas não escutamos na família? Quantas coisas não vimos nas famílias? Por isso Casimiro Cunha começou assim. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muitas vezes o lar se forma para a dor da redenção. Bem-vindo o lar, seja como esteja o nosso lar. Por vezes, os inimigos de existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. Não é fácil. Mas que tesouro! Que forças vão fluir de nós nas vitórias parciais ou adiante, nesse mistério de vivermos a tarefa de Deus para os nossos semelhantes, co-criando possibilidades, co-criando oportunidades. É o resgate doloroso, afirma o Espírito. É uma algema, aparentemente. É a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis porque, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até para o crime. Então acrescenta o benfeitor dos poetas, mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. E Casimiro Cunha passa a falar conosco. Por isso, meus amigos, todo ensino em substância é que a paz no lar terrestre depende da tolerância. De tudo que aprendêssemos das religiões, dos espíritos, da filosofia, da psicologia, da pedagogia, o sumo, a essência, a família demanda tolerância. A arte de ver o futuro, sabendo calibrar-se no hoje, com paciência, calma e esperança. Meus amigos, todo ensino em substância
é que a paz no lar terrestre depende da tolerância. Eu te falo em particular, meu amigo, faças da tua casa o instituto da afeição. O nosso lar é um instituto, é uma escola, é uma universidade de afetos. Não há como aprendê-los se não começarmos em casa. Não serão suficientemente verdadeiros e nobres os formados lá no esquecimento dos de cá. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. Todo ser humano usa uma fração de autoridade. Os pais têm importantes autoridades. Não nos esqueçamos que a autoridade é fundamental, a autoridade é real e necessária, mas ela deve emanar da bondade, a fim de seres ouvidos. Ah, como os maridos gostariam de ser ouvidos por suas esposas. Ah, que saudade daquelas reencarnações, daquelas esposas assim, como Maria. Diz Lucas no seu texto que Maria era uma mulher pensativa. Olha que coisa linda sobre a mãe de Jesus. Uma mulher pensativa, que refletia sobre os acontecimentos. Dirá Lucas, e Maria meditava sobre essas coisas. E Maria refletia sobre esses acontecimentos. Hoje, a gente fala, ela retruca. Eu peço a Patrícia, meu bem, não me retruque. Fale comigo assim, boamente, como você fala aos nossos irmãos da casa espírita. Ah, mas ela tem dificuldades. Não podemos reclamar. Ah, meu Deus, outra igual essa eu não vou achar nunca mais. Mas seria bom que ela parasse de retrucar às vezes. Pois é. A fim de seres ouvido. Quem quer ser ouvido em casa? Ser escutado com razão, com respeito. Sugere Casimiro, a fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, oferecer-se, doar-se, na caravana afetiva, antecede o verbo ensinar. Antes de lecionar da cátedra, ofereçamos o exemplo, a atitude. Jamais te queixe dos teus. Eu parei de queixar de Patrícia porque eu lembrei do restante do poema. Jamais te queixe dos teus. Obrigado, Casimiro Cunha. Nem que seja em confidência, sugere ele. Nós temos o hábito de procurar confidências. O desabafo às vezes é necessário. Mas ele alerta, nem que seja em confidência. Muitas vezes nos desabafos há muita maledicência. Eu tinha uma amiga, tenho, lá em Montes Claros, de nossa casa, ex-presidente do nosso grupo, que se casou mais adiantada, assim aos 45 do segundo tempo. E ocorre que o esposo tinha muitos rochedos submersos. Ela aparecia na minha casa e lixava o coitado. Eu falava assim, Jussara, Jussara, amanhã vocês fazem as pazes. E com que vergonha você vai me olhar. Contando tudo isso sobre ele, não faça assim, minha amiga. Conversemos no campo do otimismo, do respeito. Jamais te queixe dos teus, nem que seja em confidência. Porque desnatura a confidência, os desabafos, em maledicência. Há lutas em sua casa? Na minha também. Há desavenças no seu lar? No meu também. Sugere Casimiro, isso é a sombra, é verdade, que sai da gente. Isso é a sombra que prova a claridade de nossa crença.
de nossa crença espírita, de nossa convicção cristã. Venha o atrito, venha a desavença, desde que me encontre soberano no meu equilíbrio espiritual. Desajusta, desgoverna um tanto, saberemos nos equilibrar. E ele então vai completar as suas orientações às obsessões no lar. Na noite de cada dia, tanta noite nos nossos dias, no mundo de expiação e provas, quantas noites em pleno clarão do sol. Nas noites de cada dia, nas horas das orações, eleva a Deus o apelo de tuas inquietações. Converse com o Pai Celeste. Peça colo. Peça amparo espiritual. Eu adoro colo espiritual. Quando não estou assim tão bem e começo a ter dificuldades, eu peço meus amigos, quem poderia hoje me visitar, conversar comigo, falar um pouco comigo? Eu vou dormir mais cedo, eu prometo. Não vou assistir o jogo. Farei uma prece mais sentida. Abrirei uma página iluminativa. Me ajuda. Estou precisando. Quanto ao mais, meus amigos, a nossa experiência de sacrifício é uma santa experiência de dor, mas purificando a nossa família para o eterno amor. Com votos disso, de sucesso nas construções amorosas e afetivas do lar, eu me despeço para voltar à minha terra daqui a pouco, doido para abraçar os meus também. Muito obrigado, até outro dia.